Olá pessoal, bem-vindos ao próximo nível, canal onde você já sabe, você sobe de nível aqui junto com a gente. Vários assuntos interessantes, livros, temas, desde finanças até automaestria, galera. E pessoal, o assunto de hoje é essencialismo, tá? Para você que não sabe o que é o essencialismo, mas possivelmente você já deve ter passado pelo contrário do essencialismo, que é justamente aquele momento onde você se sente super reprimido, tendo que fazer tudo para os outros, super desgastado, tá? Esse é o contrário do não essencialismo. A gente hoje vai passar para vocês aqui várias estratégias para você ser um pouco mais essencialista na sua vida e você ter propósito, você ter objetivo, tá? E claro, como sempre, a gente não tá tirando nunca nada aqui só da nossa cabeça, mas sempre procurando autores, cientistas, pessoas famosas aí, tanto no mundo acadêmico, quanto até um pouco no mundo místico também, para a gente trazer esses conhecimentos de ponta aqui para vocês subirem de nível. E a primeira coisa que a gente vai falar aqui para vocês, pessoal, é sobre o não essencialismo ou sobre o não essencialista. A primeira coisa que vocês têm que saber aí, pessoal, é que o não essencialista é aquele que quer fazer tudo para todos a todo momento, tá? Então, tudo para aquela pessoa tem que ser para agora. Às vezes chega teu chefe, pede uma coisa, você quer fazer tudo aquilo para agora, aí chega alguém da tua família, algum amigo, você sempre está querendo fazer aquele favorzinho ou aquele a mais e você está sempre se sentindo frustrado na vida justamente porque você não tem tempo para você. E mais do que isso, né? Às vezes você tem aquela sensação até de que você está sendo abusado pelas outras pessoas, né? Que você está sempre sobrecarregado, que você nunca tem tempo para desenvolver as suas próprias coisas, tá? Mais do que isso, pessoal, né? O não essencialista é aquela pessoa que considera que tudo é urgente. Tudo é importante, tá? E essa pessoa ela tá sempre reclamando que ela tá exausta, que ela tá sobrecarregada, tá? Até porque ela não tem senso de prioridade, tá bom? E galera, uma das coisas que eu achei muito bacana no livro do Greg McKeown, né, que foi um dos caras que inspirou a gente a fazer aqui esse livro com o livro dele, né, Essencialismo, é justamente o seguinte, tá? Se você pega a sua energia total, imagina que você é um celular e você tem uma bateria para você gastar ao longo do seu dia, né? Você dorme bem, chega lá, fica no 100%, tá? Acorda e você gasta essa bateria utilizando vários aplicativos ao mesmo tempo ali no seu celular, tá? E é como se você estivesse indo para vários lados diferentes e você nunca vai para um lado só, ou seja, você nunca tem um objetivo, você nunca tem um foco para você gastar sua energia ali o máximo possível para você alcançar aquele objetivo, tá? Então, o não essencialista ele é assim, é aquele cara que ele gasta a bateria dele do dia, da semana, do mês, indo para várias direções e nunca está indo para direção alguma, tá? O essencialista ele já é o contrário disso e a gente vai começar a falar um pouco sobre as características desse essencialista aqui, principalmente em 3 passos. O primeiro passo aqui, galera, para você deixar de ser não essencialista e partir para a mentalidade essencialista é que sempre que você está cavando um buraco, pessoal, não continue cavando. O que você tem que fazer é o caminho para cima, pessoal, e não para baixo. Então a primeira coisa é você literalmente começar a sair desse seu estado de não essencialismo, tá? Então em primeiro lugar você tem que criar espaço para você mesmo, tá? Não importa se o dia tem 24 horas como de qualquer outra pessoa, tá? Então o Elon Musk, o Bill Gates, você, seu chefe, sua esposa, seu marido, todos têm 24 horas no dia, tá? Você tem que fazer o melhor que você puder com essas 24 horas, tá? Eu entendo que alguns são um pouco mais ocupados do que outros, principalmente aí pela realidade do trabalho, da família, enfim, de várias outras coisas e dificuldades da vida, até mesmo da saúde, tá? Mas tente criar um espaço no seu dia para você começar a ter foco. Então, o que é esse espaço, tá, pessoal? Se você
puder acordar um pouco mais cedo, então durante a manhã você reservar um tempo de meia hora, de uma hora para você fazer alguma coisa que você precisa, nem que seja um exercício, ler um livro, né? Enfim, você trabalhar em cima de algum projeto seu, tá? Se você não conseguir acordar cedo, de repente tentar pegar ali próximo à sua hora do almoço, ou então no final, quando você sai do seu trabalho, tá? E tá lá pegando o metrô, né? Vai ouvindo um audiolivro, então vai, sei lá, né, fazendo algum hábito interessante ali, ou até mesmo assim que você chegar em casa, né, finge que você, vamos dizer assim, atrasou um pouco no seu trabalho ali, 30 minutos, uma hora, e aproveita esses 30 minutos e uma hora, né, para você fazer alguma coisa antes de você chegar na sua casa que seja um hábito virtuoso, tá? Então a primeira coisa que você vai precisar fazer aí é criar esse espaço, porque você vai perceber que na vida ninguém vai dar esse tempo ou esse espaço para você de graça. E aí até correlacionado a isso, pessoal, pare de se distrair. Eu vejo muitas pessoas, e eu tenho visto cada vez mais isso, eu não vou falar que isso é uma doença ou está se tornando uma doença, mas está se tornando uma coisa bastante grave, bastante crítica, que é as pessoas elas preenchem o máximo possível do tempo delas disponível se distraindo, apenas se entretendo, fazendo alguma coisa que preencha aquele espaço ali, vamos dizer assim, para acalmar um pouco, né, a dor e tudo mais. E pessoal, eu não estou aqui para querer ficar dando uma de coach e tudo mais, não. Eu também me distraio, eu também de vez em quando entro ali um pouquinho, né, e vejo um vídeo do YouTube, vejo ali alguma coisinha no meu Instagram, mas a gente tem que se tornar cada vez mais consciente disso, tá bom, pessoal? Se você quer criar espaço para você ser melhor, para você ser mais essencialista, então provavelmente você vai ter que tirar espaço de coisas que não são tão relevantes. Você não vai tirar espaço da sua família, do seu patrão, do seu chefe, ou então, enfim, né, tirar espaço até mesmo da sua saúde, né? Você tem que tirar espaço de coisas que não são tão relevantes, tá? Então, pessoal, começa a separar ruído de sinal, né? Começa a parar de se distrair tanto, né? E começar a buscar esse tempo ali para você colocar intenção no seu dia e nos seus propósitos. E como a gente falou no começo do vídeo, pessoal, né? Se você faz 1000 coisas medíocres ou 1000 coisas inúteis, na real você não está fazendo nada, né, pessoal? Então não adianta, você fica ali 15 minutos no Instagram, 15 minutos no YouTube, aí resolve ficar ali 30 minutos no WhatsApp conversando com aquele amigo, com aquela amiga que você, enfim, né, ouviu aquela fofoca do dia anterior e tudo mais, tá? Aí você sai, trabalha um pouquinho, aí você sai do teu trabalho, né, vai lá para a cafeteria, para a copa, aí começa a conversar um pouco mais com outras pessoas, aí começa a propagar fofoca. Pessoal, você está ali fazendo 1000 coisas que na real não estão servindo para nada para você, né, para sua vida. Então assim, procure colocar sua intenção, não estou falando para você eliminar completamente todas as coisas medíocres da sua vida, a gente sempre vai ter uma ou outra coisa ali medíocre que a gente vai fazer até mesmo para a gente ter um pouco de sanidade mental, mas vamos reduzir, pessoal, né? Vamos começar a colocar a energia lá da bateria que eu falei para vocês no começo, numa coisa que tenha muito mais intenção e que vá te levar a um lugar de propósito aí no seu futuro. E uma coisa que eu achei bem bacana, pessoal, no livro do Greg McKeown, que ele fala que é o seguinte, né? Comece a selecionar melhor as suas oportunidades, né? E até Marco Aurélio também falava isso lá no estoicismo, né? Escolha bem as batalhas que você quer lutar, tá bom? Então, se você é aquela pessoa que diz sim para tudo, você tem que começar a dizer não para algumas coisas para você também criar esse espaço, tá? Então, uma das regras que ele fala lá no livro dele é: se não for um sim óbvio, então é um não, tá bom? Eu já passei por isso muito aqui na minha vida, né? A gente às vezes sai daquela época, né, que você tem muitos amigos e aí vários amigos te convidam para muitas coisas e você todo fim de semana tá fazendo alguma coisa, tá num evento, tá interagindo com alguém, tá? E às vezes você fica um pouco sem tempo para você fazer as coisas que você quer ou que você precisa para você evoluir. E galera, é o seguinte, né? Exatamente aquilo. Se alguém te convidou para alguma coisa e não for um sim óbvio, ou seja, não é uma coisa que você quer muito fazer, ou então que você vai tirar alguma coisa muito boa daquilo, então é um não, tá bom, gente? Começa a usar essa regra um pouco mais na sua vida, que você vai perceber que o tempo e o espaço ali para tuas coisas vai aumentar muito mesmo. E agora passando para a segunda fase aqui, pessoal, que é a fase da
eliminação, tá bom? Você ali começou a se curar, começou a parar de cavar o seu buraco e começou a sair do buraco, você agora de fato vai começar a eliminar coisas que não são importantes para você, tá? E para você eliminar, a primeira coisa que você precisa é ter um propósito, tá? Se você não tem um propósito, ou seja, você não tem um plano, pelo menos um plano de uma forma assim bem macro, bem leve, você nunca vai saber o que você precisa eliminar e fazer, né? Então as pessoas às vezes se sentem muito perdidas justamente por causa disso, porque elas não têm nem um propósito, elas não têm nenhum plano daquilo que elas querem e aí elas não fazem a menor ideia do que elas têm que fazer, do que elas não têm que fazer, tá? Então, primeira coisa, pessoal, né, faz um exercício, né, naquele espaço que você criou ali, de você criar um objetivo, criar um propósito. Seja perder peso, seja aprender uma língua nova, seja arrumar um emprego melhor ou então mudar de profissão. Galera, trace o seu propósito e aquilo, não precisa ser extremamente detalhado, fazer um cronograma ali daquilo que você tem que fazer, mas você precisa saber qual a direção que você tem que ir para você eliminar todas as outras coisas que não conversam com aquilo ali que você escreveu. E uma das coisas também muito interessantes, pessoal, que tem tudo a ver com aquela coisa que eu falei para vocês aqui, né, de não ser um sim claro, ser um não, tá? É você dizer mais não para você ter mais respeito. E isso foi um fenômeno que eu comprovei na minha vida, pessoal. Eu, a partir do momento que eu comecei a dizer não mais, não só para algumas coisas no meu trabalho, né? Não para tudo. Na nossa casa também, às vezes a gente precisa dizer sim para algumas coisas, né? Mas a gente também precisa ser um pouco mais restritivo. Você começa a criar mais respeito. As pessoas elas começam a saber que você é um ser humano de verdade, você não é uma máquina, né? E você tem seus limites, você tem seus objetivos, tá? E você se autorrespeita e você se ama. Tá? Então, a partir do momento que você começar a dizer mais não para os outros, no seu trabalho e tudo mais, você vai começar a criar uma aura de respeito em torno de você. E aí, pessoal, uma estratégia bem interessante aí que vocês podem usar é simplesmente vocês demorarem um pouco para vocês dizerem sim. Tá? Isso é muito comum hoje e até tá mais fácil de fazer isso porque a gente hoje conversa muito pelos aplicativos, né? Então, às vezes você tem lá seu WhatsApp, né? Ou seu Telegram que você chega, recebe uma mensagem de um amigo e aí perguntando se você quer entrar para o novo grupo de corrida ou de caminhada e tudo mais. Pessoal, não responde na hora, né? Leva ali pelo menos, né, alguns minutos pensando naquilo para ver se aquilo realmente está alinhado com o seu objetivo que você traçou, que você desenhou, ou então que seria uma coisa que vai te tirar um pouco da zona de conforto e de repente vai te colocar numa situação boa, tá? Mas nunca diga sim na hora, tá? Até se você estiver numa conversa tete a tete com a pessoa, né? Você vai ter aquela vontade, né? Às vezes a gente tem aquela vontade de ser legal e falar sim para todo mundo na hora, mas a melhor coisa que você pode fazer é falar aquela famosa frase, né? Eu vou pensar, ou então posso te mandar uma mensagem mais tarde com a resposta. Então, pessoal, lembre-se sempre, né? Cria seu espaço e não tenha vergonha de demorar para falar sim ou não, porque você é a pessoa mais importante. E com isso você vai aprendendo a criar limites, pessoal. Eu sempre falo, né? E principalmente eu falo também um pouco no meu trabalho, né? Que nós não devemos criar muros, né? A gente deve criar pequenas cercas. Por quê? Porque se a gente não criar também algumas cerquinhas ali, às vezes a pessoa ela começa, né, a pisar na tua grama, aí daqui a pouco ela está fazendo um churrasco no teu jardim, botando o cachorro lá para fazer um cocô lá no teu jardim, tá? Então a gente não pode criar muros, né, principalmente muros altos, né, porque senão você vai ficar isolado de todo mundo, mas ao mesmo tempo você tem que criar algumas cercas para as pessoas te respeitarem e saberem quais são os seus objetivos, qual é a forma que você age, pensa e principalmente você ser consistente nisso, né? Porque se uma pessoa vê que você tem ali seus limites para todo mundo, né? Não só para o seu trabalho, mas para sua casa, enfim, para os seus amigos, elas vão começar a te respeitar muito mais. E finalmente, pessoal, se vocês fizerem tudo isso que a gente falou aqui até agora, vocês já vão começar a ver que vocês vão ter muito mais espaço, muito mais energia, muito menos distração e vocês vão começar a colocar isso nas coisas que vocês têm que executar para vocês serem pessoas melhores, tá? Então a primeira coisa é o seguinte, né? Vamos já para um reality check aqui nesse momento que é:
Sempre vai ter imprevistos, pessoal, não adianta, né? Lá no seu trabalho vai aparecer uma tarefa urgente, na sua casa vai aparecer alguma coisa que você tem que fazer, né? Às vezes uma intercorrência, um acidente, ou então alguma coisa inesperada que você vai precisar resolver. Não entre em pânico, pessoal. Se você for uma pessoa essencialista e você fez as coisas que a gente está falando aqui até agora, basicamente você vai ter alguns momentos ali que você vai ter essa margem de segurança para você tratar essas coisas inesperadas, tá bom? Então, assim, é sempre saudável você deixar ali no seu dia alguns momentos que você vai simplesmente ter esse buffer, né, vamos dizer assim, vai ter esse momento onde você vai poder pegar esse tempo e resolver coisas, tá? Mesmo que você não tenha e você tenha que adiar algumas coisas, isso vai ser raro, pessoal, não vai ser uma constante, né? Que nem eu costumo falar muito, né, para algumas pessoas, né? Se tudo for urgente, nada realmente é urgente, né? Então a mesma coisa é aqui. Você vai aprender a classificar as coisas como realmente urgentes e tratar elas de acordo. Uma outra coisa que também é interessante, pessoal, é que todo mundo hoje, na era moderna, acha que o mais é sempre melhor, tá? E isso é uma grande mentira, tá? Você vê isso, por exemplo, com as redes sociais, né? Ou então com livros que você pode ler. Hoje em dia é muito acessível você ler, você ver vídeos sobre vários assuntos, né? Você ficar sabendo de muitas notícias, né? Lá no Twitter ou em outra plataforma. E, pessoal, menos é mais. Para o essencialista, essa frase é uma grande verdade, tá? Se você realmente quer ter sabedoria, e não só inteligência, né, mas sabedoria, você vai aprender a subtrair ao invés de acrescentar, né? Você já deve ter visto aquela pessoa que parece super inteligente, que sabe um monte de coisa, mas ela sabe tudo com uma profundidade desse tamaninho aqui, né, pessoal? Então, assim, a gente já conhece algumas pessoas assim, né, que sabem falar sobre tudo, mas na real não sabem falar profundamente sobre nada. E sabedoria só se constrói com experiência, pessoal, com execução. Então é aquilo, né? Se você realmente quer ser uma pessoa mais sábia, comece a reduzir e se especializar um pouco mais nas coisas que você realmente gostaria de ser. E com isso, pessoal, vocês vão criar hábitos e rotinas. Tem muita gente que acha chato esse negócio de rotina, né? Até essa palavra rotina virou uma palavra um pouco negativa de uns tempos para cá. Mas, pessoal, as pessoas que realmente têm alto desempenho, elas têm rotina. Dá para ver os atletas, dá para ver empresários, dá para ver empreendedores, tá? Essas pessoas têm rotinas extremamente bem feitas e benéficas, tá? Então, elas criaram hábitos, seguem os hábitos dela e vou dizer mais, pessoal, elas aproveitam muito esses hábitos, tá? Elas não encaram esses hábitos como algo negativo. Então, a próxima coisa que vocês vão fazer quando criar espaço, quando começarem a eliminar as coisas desnecessárias da vida de vocês, é criar hábitos para as coisas que vocês acham que são boas, tá? Então você vai começar a criar hábito de se exercitar, de fazer aquela corrida matinal, de se alimentar melhor, de ver coisas que vão te agregar, às vezes um livro, um audiolivro, um podcast e tudo mais, ou até mesmo nosso canal aqui, né? Quem sabe, tá? E aí, pessoal, literalmente vocês vão criar hábitos virtuosos que vão guiar vocês aí em direção à luz. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui falando um pouco sobre essencialismo. Eu amei esse livro, recomendo aí para todos que quiserem, comprem esse livro, pessoal. E vejo vocês no próximo conteúdo aí. Até lá. Tchau, tchau.